Flamengo encerra sua participação no Campeonato Mundial de Clubes e já se encontra em solo brasileiro. Vitor Pereira, em entrevista pós-jogo, aponta o que o Flamengo precisa melhorar para seguir com o trabalho. E em algumas entrevistas com os jogadores do Flamengo na zona mista, nós destacamos alguns pontos e trouxemos para você. Saudações rubro-negras, fala aí galera do Flanais Rubro-Negro. Meu nome é Alan Castro, estou aqui mais uma vez para trazer notícias do Mengão, do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Então, falando em continuidade do trabalho, a gente já pede aquela moral de vocês, por favor aí, sigam-nos nas redes sociais, se inscrevam aqui no canal, acionem as notificações, curtam, compartilhem com seus amigos, torcedores rubro-negros também, porque esse tipo de interação é muito importante para a continuidade do nosso trabalho, para que a gente continue vindo aqui e o YouTube entenda que vocês estão gostando do material, do conteúdo que está sendo entregue. Beleza, galera? Então vamos lá, fique conosco até o final do vídeo para vocês verem as informações que nós trouxemos. Tem muita coisa para falar aqui, tem muita coisa para o Flamengo trabalhar e melhorar. Então vamos seguir aqui com o nosso vídeo, beleza? Siga-nos também no Instagram, Flanais_RN. A gente traz muita informação por lá também, inclusive sobre o mercado da bola. Galera, é o seguinte, o Flamengo terminou em terceiro lugar no Mundial. Está longe de ser o que todos nós sonhávamos. A gente estava desejando esse confronto entre Flamengo e Real Madrid. Aliás, não só a gente, né? Muita gente que ama futebol estava esperando por isso. E, obviamente, um bicampeonato seria um grande sonho se a gente conseguisse alcançar esse título. Teríamos que nos rejogar com todas as nossas forças para poder levá-lo. Mas não foi o que aconteceu. Então, após uma decepcionante eliminação, num jogo muito complicado, de um Flamengo muito abaixo, de uma arbitragem também muito complicada, o Flamengo foi eliminado sem final para o Al Hilal. Mas restou aí a disputa do terceiro lugar. Então, nesse sábado que passou, ontem o Flamengo enfrentou o Al Ahly e conseguiu aí virar o jogo para 4-2 e ficar com o terceiro lugar. E é um ponto aí que pelo menos minimizou o vexame do Flamengo. E agora o Palmeiras segue aí com a campanha mais vexaminosa, a pior campanha de um time brasileiro no Campeonato Mundial, quando ficou em quarto lugar sem ter feito nenhum gol na competição. Ok? Mas deixando isso de lado, o Flamengo ontem que entrou em campo já com a equipe que a gente já está acostumado a ver. As mudanças ficaram por conta de lesões ou de expulsões, né? O Gerson não pôde jogar e aí o Vitor Pereira escalou o Vidal. Vidal que na minha opinião até fez uma partida razoável, boa, né? Lógico que está um pouco abaixo em termos de ritmo de jogo, em termos de preparo físico, mas quem não está nessa equipe do Flamengo, não é mesmo? Ainda é início de temporada para todos eles. Na questão da zaga, o Vitor Pereira repetiu, Fabrício Bruno, né, após o Léo Pereira ter se machucado no primeiro jogo. E a mudança aí ficou por conta da lateral, onde o Varela voltou para a equipe titular, né, na lateral direita. Inclusive foi ele quem sofreu o primeiro pênalti do Flamengo na partida. Gabigol abriu o placar, ok? E aí, o Vitor Pereira inclusive falou sobre isso, né? Teve uma coletiva do Vitor Pereira aí na zona mista, pós-jogo. E ele foi questionado, aqui nós trouxemos alguns pontos importantes sobre a partida, sobre a continuidade do trabalho. Bom, o que ele falou em primeiro momento? Ele disse que essa parte importante da recomposição defensiva. O Flamengo precisa ser mais agressivo, principalmente quando perde a bola. Principalmente quando está sem a bola. Aí voltou a dizer essa questão de que o Flamengo tenha como é que se diz assim, um ponto mais ofensivo, né? Eles têm um viés mais ofensivo e o Flamengo precisa aprender a se defender também, tá? Bom, perguntaram que o fato do Flamengo ter ganhado o jogo, ficar em terceiro lugar, se extrair mais tranquilidade para o trabalho. Ele falou que é importante que não se avalie o trabalho, entre outras palavras, tá, gente? Somente em cima de resultados. Os resultados sim são importantes, mas que o Flamengo ele tem um pouco mais de um mês e poucos dias, como ele disse, de trabalho. Foi importante esse Mundial para observar muitos pontos que precisam ser melhorados, trabalhados por ele e sua equipe técnica, mas que ainda é pouco tempo e que fisicamente os jogadores do Flamengo ainda não estão no seu melhor, né? Ele consegue ver esse desequilíbrio na equipe e que defensivamente o Flamengo tem muito a melhorar. Falou também sobre a partida, falou que ele gostou de como o Flamengo iniciou a partida, que o Flamengo conseguia trocar passes, né, com certa facilidade, o Flamengo conseguia ali avançar nos espaços entre as linhas, também pelos lados de campo. Deixa eu ver o que mais aqui. Estavam mais próximos, né? O Flamengo jogava ali um pouco mais próximo um do outro, entrou um pouco mais concentrado e com isso
e dessa forma seguiu até o primeiro gol do Flamengo. E aí eu acho que foi a impressão que todo mundo teve, que depois o Flamengo foi dando uma relaxada, depois dos 20 minutos, também não se sabe por uma questão física também, mas o Flamengo foi relaxando, e aí como o Vitor Pereira disse na sua entrevista, que com isso a equipe sentiu, a equipe adversária, começou a pressionar, começou a vir para o jogo, começou a vir para cima do Flamengo, e o Flamengo sentiu dificuldades, como ele colocou, nessa parte defensiva. E isso fez com que a equipe chegasse ao empate já ali nos 37 minutos do primeiro tempo e continuasse em cima do Flamengo. Aliás, foi até uma boa... deixa só a moto passar aqui, que ele tem que mostrar para todo mundo que ele está passando, né? Então, assim, seria até uma boa... Foi até uma boa para o Flamengo que terminasse o primeiro tempo, que naquele momento o Flamengo estava ruim na partida, não vinha bem, ok? E aí também perguntaram para o Flamengo se... não, ele concluiu que somente para o segundo tempo que o Flamengo retornou um pouco essa vontade. Mas ainda assim falhou ao cometer um pênalti bobo, mais um pênalti bobo. Esse é um ponto importante. O Flamengo tem que, lá internamente, a equipe técnica, a comissão técnica, mais o pessoal do futebol, tem que reunir com os jogadores e cobrar esse ponto. O Flamengo não pode tomar, vamos contar desde o jogo do Palmeiras lá, 4 pênaltis idiotas em jogos decisivos. E se a gente pegar esse corte dos 3 últimos jogos do Flamengo, foram 3 jogos decisivos, na Supercopa contra o Palmeiras, semifinal e terceiro lugar do Campeonato Mundial, o Flamengo fez 9 gols, o que mostra aí até uma certa efetividade do nosso ataque, né? Essa tendência ofensiva, como o Vitor Pereira falou, mas também tomou 9 gols. E isso para um grande clube é muita coisa. Você tomou 4 contra o Palmeiras, tomou 3 contra o Al Hilal e tomou mais 2 contra o Al Ahly. Quase tomou o terceiro, mas dessa vez o pênalti que o Flamengo fez, o Santos pegou. Graças a Deus o Santos pegou. Foi um momento muito bom, muito importante para o Santos ter pego esse pênalti para dar confiança, para acabar com essa história de que o Santos não é pegador de pênalti. Porque todo goleiro treina e todo goleiro pega pênalti sim. Tem uns que talvez tenham mais facilidade, tenham mais aptidão para isso. Tal qual tem jogadores como o Gabigol, vamos aproveitar e já fazer esse parênteses aqui, que tem uma excelente técnica para bater pênalti, entendeu? É muito difícil o Gabigol errar, a gente confia muito, ele é muito confiante também na hora que vai bater, e está quase sempre deslocando o goleiro. Até os poucos pênaltis que ele perdeu com a camisa do Flamengo, se eu não me engano 2 ou 3, foram assim, o goleiro foi para o lado e a bola foi para o outro. Então assim, que qualidade do Gabigol ao cobrar a pênalti. Mas voltando ao Santos, foi muito importante para dar confiança a ele, para cobrarem menos dele. Ele também salvou uma bola no contra-ataque quando o jogo estava 2-1 para o Al Ahly. O Flamengo já com 1 a mais, né, após a expulsão do jogador do Al Ahly. E então a gente tem que também apoiar o Santos, que fez uma excelente temporada ano passado. Salvou, ele resolveu um problema do gol no Flamengo. Ok? Então seguindo aqui, no segundo tempo o Flamengo cometeu esse pênalti idiota. Graças a Deus o Santos pegou. Menos de 3 minutos depois, por incrível que pareça, o Flamengo me toma o gol da virada. Então assim, isso é culpa do técnico, gente? Não é. Na minha opinião, não é. O técnico tem sua parcela de culpa, o técnico ainda tem que estar mostrando mais seu trabalho, tem que estar cobrando mais, ele tem que ter tempo também para fazer os treinos, para trabalhar essas questões. Mas gente, uma equipe que acaba de fazer um pênalti idiota, consegue não sofrer o gol no pênalti, menos de 3 minutos depois toma o gol, isso é culpa dos jogadores que estão em campo. Estão perdidos, estão cansados, estão correndo pouco, estão sem vontade de jogar. Podem ser aí várias opções, aí, várias questões a serem avaliadas. Mas isso, neste ponto não dá para botar na conta do técnico Vitor Pereira, na minha opinião. Beleza, galera? E aí, isso era mais ou menos, sei lá, 15 minutos, eu não lembro quanto tempo de jogo. E aí o Flamengo, mais uma vez, deu aquele choque, aquele banho de água fria, todo mundo. O pessoal pensou, meu Deus do céu, será que você vai perder também para esse time e vai ficar em último lugar nessa competição? Seria o maior dos vexames da história do Flamengo. Mas ainda bem, o Flamengo conseguiu seguir. Teve um lance que chegou a ser marcado pênalti, mas aí foi ver no VAR, acabou vendo que foi fora da área, falta, mas gerou um cartão vermelho para o jogador do Al Ahly. E com isso, o Flamengo ganhou uma superioridade em campo, né, e começou a pressionar a equipe em busca do resultado. Aconteceu um pouco depois o gol de empate do Pedro. Depois mais um pênalti que só foi dado com revisão no VAR. Todos os pênaltis que o Flamengo teve foram só com revisão no VAR.
E aí Gabigol mais uma vez bateu qualidade, virou a partida do Flamengo. E aí já nos acréscimos, no início dos acréscimos, o Pedro também fez o quarto gol, numa saída de bola ali errada, com o Flamengo meio pressionando, conseguindo ali exercer uma pressão. E roubou a bola ali, o Pedro recebeu, tirou do zagueiro e bateu na saída do goleiro. 4-2 para o Flamengo, menos mal, né? E aí a gente fica com os prêmios de consolação. Quais seriam? Primeiro, a gente já falou no nosso shorts, Pedro com 4 gols acabou sendo o artilheiro da competição. Então aí, pelo menos individualmente, nós temos valores a serem elogiados nesse Mundial. Gabigol, que apesar de não ter feito belas partidas, mas teve sempre participação em jogo. E com esses 2 gols, que também é mérito bater pênalti, gente, chega a 140 gols com a camisa do Flamengo. É muito gol, entendeu, gente? É muito gol pro tempo que o Gabigol está, é muito ídolo. E eles têm ainda alguma questão de postura, que a gente sempre reclama, mas assim, não dá para reclamar da artilharia do Gabigol no Flamengo, na minha opinião. E o destaque aí, por fim, é o Ayrton Lucas, que para mim, neste momento, é o melhor jogador do Flamengo. É o jogador que está mostrando mais raça, mais empenho, que está indo bem tanto atacando quanto se defendendo, entendeu? E para mim, talvez esteja assimilando, o que melhor está assimilando o trabalho, o que o Vitor Pereira e sua comissão tem pedido para os jogadores. Então fica aí esse destaque positivo para Ayrton Lucas e Pedro também. Bom, o Flamengo levou mesmo para o terceiro lugar aí uma graninha, né? Cerca de 13 milhões de reais. Então também não é nada mal, outro prêmio de consolação após essa decepção. O Flamengo já se encontra no Rio de Janeiro, tá? O trabalho segue. O próximo jogo do Flamengo já é na quarta-feira agora, dia 15, contra o Volta Redonda lá no estádio Rainho de Oliveira, às 21h10 pelo Campeonato Carioca, enfrentando o próprio Volta Redonda, tá bom? Bom, ainda sobre a entrevista do Vitor Pereira, galera, também falaram que quando se destacou esses 9 gols feitos, 9 gols sofridos, fizeram a pergunta assim, vem cá, a defesa é o problema do Flamengo? E o Vitor Pereira falou que não é só defesa, né? Quando se fala em defender-se, é um sistema que toda equipe tem que estar em prol desse sistema. Isso aí é meio que óbvio, todo mundo já está percebendo isso, mas foi importante isso ter vindo do próprio Vitor Pereira. Então ele fala que isso tem que ser trabalhado. E a gente destacou aqui alguns pontos que ele falou sobre isso. Ó. O Flamengo precisa ser mais agressivo, como eu já falei, quando perde a bola. Tá? Deixa eu ver aqui. Ele falou que no Mundial foi importante para perceber alguns pontos que ele precisa melhorar. E falou aí de um Flamengo mais competitivo, mais agressivo, com maior qualidade, né? E isso uma equipe mais forte. Essas foram palavras do Vitor Pereira, dentre outras coisas que ele falou. Também perguntaram para ele sobre a questão da bola longa, que os adversários tiveram um índice bastante efetivo de bolas longas, né, de lançamentos aí nas costas laterais principalmente, na costa da linha do Flamengo de defesa, da última linha. E ele falou que realmente isso também tem que ser corrigido. Não é só isso, mas que isso tem que ser corrigido porque uma equipe não pode permitir que essas ações ocorram o tempo inteiro durante a partida. Ok? Aí, gente, uma outra coisa que é importante. O Vitor Pereira provavelmente vai precisar mexer na equipe do Flamengo. E quando eu digo mexer, não é só esquema tático, mas também peças, né? Essa discussão já acontecia, principalmente depois do jogo contra o Palmeiras. O Gerson, que é um excelente jogador, ainda não está no seu melhor, ainda não conseguiu, não só fisicamente, mas taticamente se encaixar nessa equipe do Flamengo. E o Flamengo, obviamente, tem problemas aí no meio de campo e na marcação, principalmente. Ninguém está rendendo muito bem ali, tá, gente? Ninguém. E aí eu acho que o Vitor Pereira vai precisar mexer, ele quer mexer, né? Apesar dessa resistência que ele vai encontrar, principalmente se ele tiver que mexer nos 4 principais ali, nos 4 grandes jogadores do Flamengo de frente, nosso quarteto ali de frente, mas alguém vai precisar sair nessa equipe. Na minha opinião, ele deve colocar um jogador como o Everton Cebolinha, mais aberto, para ganhar um pouco mais esse lado de campo, para realmente virar um 4-3-3. A gente tem falado aqui, é o principal forma que o Vitor Pereira gosta de jogar, com 2 pontas, né, abertas ali pelo lado de campo. E provavelmente alguém vai rodar, talvez seja o Everton Ribeiro, talvez seja o Arrasca, que eu acho até um pouco mais difícil. E muitas pessoas acham que pode ser até o Pedro, né? Porque talvez assim, em termos de
tempo ali de hierarquia, o Pedro é o que está ali em último desses 4. Mas mais do que isso, eu acho que ele não vai mexer no Pedro, porque ele gosta de jogar com uma peça assim, um centroavante. Então, provavelmente, na minha opinião, pode ser que o Everton Ribeiro ou o Arrasca saiam da equipe no primeiro momento. O importante é, gente, isso é uma opção para testar um novo esquema tático, para poder cobrir ali, ajustar pontos que estão sendo observados, que o Flamengo não está competitivo nesse momento, então precisam ser feitas mudanças. E aí a torcida do Flamengo vai ter que lidar com isso, vai ter que encarar. E os jogadores também, né? Isso que é importante. Internamente vai ter que ter essa conversa aí, lavar essa roupa suja e alguém vai ter que sair. A gente precisa também entender, gente, que isso não é uma coisa, digamos assim, permanente, fixa, eterna. Então vai tirar o Arrasca e nunca mais o Arrasca vai ser titular. Não. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser feita e que, né, um dos motivos pelos quais o Flamengo trocou o Dorival para o Vitor Pereira, outro ponto de muita crítica, né, na diretoria do Flamengo, e tem que ser criticada mesmo, tem que ser cobrada, principalmente essa questão das férias, que foram muito grandes, já que a gente já tem uma competição tão importante no início do ano, foi que o Vitor Pereira, voltando aí à questão, um dos pontos, né, dessa troca foi que o Vitor Pereira tem essa capacidade de enxergar o adversário e preparar a equipe para enfrentar aquele adversário específico. E para isso ele tem que ter mais de um esquema tático, ele tem que ter mais flexibilidade nessa forma de jogar. E para isso vai mexer peças, porque se deixar os mesmos jogadores, a gente vai jogar do mesmo jeito ou teremos os mesmos problemas. Então, sobre esse ponto específico aí, eu gostaria muito da opinião de vocês. O que vocês acham que o Vitor Pereira deve fazer? Vai mexer em quê ou em quem? Esse é um ponto importante para a gente discutir com você, torcedor rubro-negro, que ama o Flamengo e que espera que o Flamengo tenha uma temporada de sucessos que até agora realmente somente decepção. Tá? Recopa está em vista já, nós temos mais 2 compromissos pelo Campeonato Carioca e depois já é o primeiro jogo contra o time Del Valle, Independente Del Valle, tá? Lá na casa deles. Então o trabalho precisa continuar, a gente precisa continuar apoiando, cobrar quem tem que ser cobrado e acreditar que a gente vai evoluir nesse ponto. Beleza, galera? Bom, uma rapidinha aqui é que o João Gomes, ele fez a sua estreia aí com os Wolves, né? Num jogo muito importante para a equipe, porque era na parte baixa da tabela, é um time que está lutando aí para não ter o descenso. Entrou no segundo tempo, a equipe dele jogava fora de casa, perdia por 1-0, e aí, contra o Southampton. E aí, um pouco depois que ele entrou em campo, a equipe chegou ao empate e ele fez, no final do jogo, o gol da vitória. Olha aí que maravilha, já estreando com um gol, que nem é muita praia do João Gomes. Então, boa sorte para o João Gomes. A equipe dele acabou vencendo por 2-1 e respirou um pouquinho nessa luta aí contra o rebaixamento. Beleza? Falando rapidamente aqui para encerrar o vídeo, que já está bem extenso, galera, sobre as entrevistas ali na Zona Mista, né? O Pedro foi perguntado aí sobre o desempenho individual, né? Entre outras coisas, ele falou que está feliz, obviamente, por ter feito esses 4 gols, mas que preferia que o desfecho tivesse sido outro, né? O desempenho do Flamengo, o resultado tivesse sido outro. Mas também ficou feliz ao saber que jogadores como Cristiano Ronaldo em 2016 e Luis Soares em 2015 também alcançaram a marca de 4 gols no Mundial. Então realmente aí pertence a um seleto grupo de jogadores especiais, tá? Sobre o Davi Luiz aí, sobre o papo, essa conversa que teve de que o Flamengo fez um pacto para trazer o teto da Libertadores, Davi Luiz desconversou e falou, não sei, falou isso pro repórter, não sei de onde você tirou isso, mas em outras palavras ele disse que o jogador que joga numa equipe grande como o Flamengo, ele tem que estar sempre buscando um título, tem que estar sempre buscando conquistar, né, grandes resultados, ser campeão, porque isso é basicamente o objetivo de uma grande equipe como o Flamengo. Em outras palavras, ele disse isso, desconversou. Isso tem que ser o objetivo sempre dos jogadores, essas foram as palavras dele. Ok? Bom, e Gabigol, né, também reforçou dizendo que o Flamengo, a gente, né, jogadores, não escolhe adversário, não escolhe time, não escolhe o jogo, melhor dizendo. Então todos os jogos, ele quer dizer o que com isso? Todos os jogos o Flamengo tem que entrar para ganhar, tem que entrar para ser competitivo e para sair vitorioso do confronto. Beleza? E aí também perguntaram se o Flamengo meio que devia essa vitória pelo terceiro lugar. Ele falou que o Flamengo não tem dúvida, que a gente, né, jogadores, nós não temos dívidas, né? E fazendo uma referência a tudo que esse grupo já conquistou.
Então aí sua opinião também sobre os desejos dos jogadores, além dessa questão de quem vocês acham que o Vitor Pereira ou em que deve meter a mão aí para poder mudar o Flamengo, tornar uma equipe mais forte, mais consistente. Galera, essas aí foram as informações desse vídeo de hoje. Mais uma vez eu peço aí a moral de vocês, se inscrevam no nosso canal, acione as notificações, siga-nos nas redes sociais como um todo. A gente agradece demais aí todo mundo que tem nos acompanhado. Fique conosco aí, sempre que possível nós vamos trazer mais informações para vocês. E até a próxima, o trabalho continua, vamos acreditar, vamos apoiar. Até a próxima, valeu!